A noite do dia 5 de junho de 2002 deveria ser apenas mais uma noite comum na vida da jovem Elizabeth Smart. Mas naquela noite, a menina de apenas 14 anos foi sequestrada dentro de sua casa. Durante o período que passou em cativeiro, Elizabeth foi submetida a todos os tipos de abuso e também a uma condição de vida subhumana. Mas antes de irmos ao caso, eu peço para que você deixe o like agora no início do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Me siga também no Instagram, que é @CamilaGSantos. Por lá eu posto um pouco sobre o meu dia a dia e também sobre os bastidores aqui do canal. Agora vamos ao caso. Elizabeth Smart nasceu em 3 de novembro de 1987, em Salt Lake City, Utah. Ela cresceu em uma família amorosa e profundamente religiosa, que participava ativamente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também conhecida como Mormon. Ela era a segunda de 6 filhos, de um bem-sucedido incorporador imobiliário e de uma dona de casa dedicada. Desde pequena, Elizabeth era alegre, carinhosa e inteligente. Sua maior paixão era a harpa, que começou a tocar aos 5 anos de idade, praticando por horas a fio todos os dias. Ela era também uma corredora de longa distância muito habilidosa. E além disso, ela era descrita por seus professores como uma aluna exemplar que era muito dedicada aos estudos. No dia anterior ao sequestro, Elizabeth Smart participou de uma cerimônia de premiação escolar, onde recebeu diversos reconhecimentos acadêmicos e de condicionamento físico. Ela voltou para casa com sua família, feliz e orgulhosa por suas realizações. A família Smart não sabia, mas aquele seria o último dia normal de suas vidas. A quietude da madrugada do dia 5 de junho de 2002 foi quebrada no quarto em que Elizabeth dividia com sua irmã mais nova, Mary Catherine. O sono profundo da jovem de 14 anos foi interrompido pelo som de passos e pela fria lâmina contra sua pele. Em seu ouvido, um homem que estava vestindo moletom, boné e tênis sussurrou: "Eu tenho uma faca em seu pescoço. Levante e venha comigo, ou eu vou matar você e toda a sua família." E durante esse terrível episódio, a irmã mais nova de Elizabeth, Mary Catherine, fingiu que estava dormindo na cama ao lado, mas ela escutou tudo o que o sequestrador havia falado. E diante daquela cena, Mary ficou ali deitada com seu coração batendo muito rápido, enquanto a sua irmã era levada para longe. Mas a voz do sequestrador ficou gravada em sua memória, e apesar da cicatriz, foi exatamente isso que possibilitou que a sua irmã fosse encontrada depois de um tempo. E a corajosa garotinha de apenas 9 anos criou coragem para levantar de sua cama e ir até o quarto de seus pais. Mas quando ela colocou um pé para fora do corredor, ela conseguiu ver a silhueta do sequestrador. Então ela ficou morrendo de medo e voltou para sua cama sem fazer nenhum barulho. E ela ficou ali deitada por horas, porque ela estava com muito medo de levantar da sua cama novamente e dar de cara com o sequestrador de sua irmã. Por volta das 4 da manhã, Mary finalmente encontrou coragem para sair da cama e alertar Edward e Lou Smart sobre o sequestro de Elizabeth. No início, eles acreditaram que Mary havia tido um pesadelo, mas por desencargo de consciência, eles foram dar uma olhada no quarto dela. E lá eles viram que a tela de proteção do quarto estava cortada e Elizabeth não estava na cama e em nenhuma outra parte da casa. Então eles ficaram desesperados e ligaram para a polícia. Em pouco tempo, a busca angustiante por Elizabeth Smart, de 14 anos, começou. Há uma áurea sombria envolvendo a história da família Smart. Como um homem tão perverso conseguiu se aproximar deles? Teria sido uma simples coincidência? É perturbador pensar que em um mundo cheio de aparências, qualquer um de nós pode estar dando boas-vindas a um inimigo em nossas vidas. Lou Smart não imaginaria que um simples ato de bondade resultaria em uma tragédia sem precedentes. Ao convidar um pregador de rua para realizar pequenos reparos no telhado e no quintal de sua casa, ele não tinha ideia de que estava abrindo as portas para o mal. Brian David Mitchell, que se autodenominava Emmanuel, parecia inofensivo à primeira vista, mas por trás daquela fachada de bondade escondia-se um monstro. É possível que o sequestro brutal que a jovem sofreu em junho de 2002 já estivesse na mente doentia do homem desde que seus olhos pousaram em Elizabeth pela primeira vez em novembro de 2001, em um breve contato por um serviço que teve a duração de 5 horas.
É incrível como uma simples coincidência pode ter consequências devastadoras. Elizabeth Smart foi arrastada para uma floresta por Brian, a aproximadamente 5 quilômetros de sua própria casa, onde ficaria pelos 4 meses seguintes em um acampamento improvisado. Ao chegar, Wanda Barzi tentou forçá-la a tomar banho. Inicialmente, a mulher parecia inofensiva e, após lavar os pés da garota, pediu apenas que Elizabeth trocasse seu pijama por um manto branco que combinava com as roupas de seus sequestradores. No início, Elizabeth se negou a vestir o manto, só que Wanda começou a ameaçá-la, falando que ia chamar Brian para rasgar as roupas dela. Então, naquele momento, ela acabou cedendo porque percebeu que sua vida não estava mais sob seu controle. E naquela mesma noite, Elizabeth foi obrigada a se casar com seu sequestrador, numa cerimônia macabra. E depois disso, os abusos começaram. O sequestrador alegava ser um rei davídico, que seria relativo a Davi, o rei dos hebreus, e afirmava de maneira alucinada que emergeria em 7 anos para liderar a luta contra o anticristo. Ele acreditava que precisava de uma esposa celestial para gerar os seus filhos sagrados, e viu em Elizabeth a escolhida. Então, ele a forçou a adotar um estilo de vida mormon fundamentalista, e ele alegou que sua união era divinamente ordenada de acordo com a tradição de poligamia de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, banida pela Igreja em 1890. Elizabeth era a primeira de 7 noivas virgens que ele planejava sequestrar e levar com ele em sua missão. Para evitar que a vítima escapasse, a jovem garota foi algemada em uma árvore com uma barra de metal e teve a sua mobilidade severamente reduzida. E mais tarde, a polícia verificaria que a garota foi mantida diversas vezes dentro de um buraco no chão que era coberto com várias tábuas. Além disso, a vítima foi obrigada a adotar o nome Esther e a aceitar os diversos abusos que Mitchell cometia durante o dia todo. A situação que Elizabeth estava vivendo era tão horrível que ela chegou a ficar sem comida por dias e chegou a comer lixo para sobreviver. E ela foi obrigada a consumir drogas e álcool para diminuir a sua resistência. Seu abuso foi facilitado por Wanda, que a submetia a humilhações e violências. Quando já estava livre do cárcere, Elizabeth se referiu a ela como a mulher mais má que ela já conheceu. Em outubro de 2002, o trio saiu de Utah e foi para o sul da Califórnia para passar o inverno em acampamentos temporários. Em diversas ocasiões, a protagonista desta horrível história foi levada a locais públicos em meio à multidão, vestida com túnicas brancas que cobriam todo o seu corpo. Ela se misturava à paisagem urbana como um fantasma silencioso e invisível, forçada a viver em um mundo à parte, onde sua dor não importava ou sequer era ouvida. E enquanto caminhava pelas ruas, a sua mente estava atenta a qualquer possibilidade de fuga, mas ela sabia que um passo em falso custaria sua vida. E aqui é importante a gente frisar que por mais que ela tenha tido oportunidades de pedir ajuda em local público, ela estava sofrendo uma tortura psicológica muito grande. Então, uma das barreiras, uma das prisões que muitas pessoas acabam vivendo é uma prisão psicológica, uma prisão invisível. Então é importante a gente ter isso em mente para não julgá-la por não ter corrido ou pedido ajuda para qualquer estranho que estivesse passando na rua. Brian David Mitchell veio ao mundo no dia 18 de outubro de 1953, em Salt Lake City, Utah, como o terceiro filho de uma família mormon composta por Irene e Cheryl Mitchell e seus 6 filhos. Sua mãe, uma professora dedicada, e seu pai, um assistente social, eram vegetarianos e nutriam seus filhos com uma dieta saudável e equilibrada, repleta de pão integral e vegetais cozidos ao vapor. Brian apresentava ser apenas mais uma criança comum, como muitas outras de sua idade, envolvido em atividades como os escoteiros e a liga infantil. Sua mãe, Irene, era carinhosa e atenciosa, mas infelizmente seu pai tinha uma perspectiva questionável sobre a criação saudável de filhos. Essa perspectiva, infelizmente, deixou marcas profundas na vida do jovem Brian. Com apenas 8 anos, Cheryl tentou ensinar a Brian sobre sexo usando revistas médicas com imagens explícitas. Além disso, ele deixou Brian em um local totalmente desconhecido da cidade e mandou o garoto encontrar o caminho de volta para casa. À medida em que Brian foi crescendo, a tensão entre seus pais também foi aumentando, e isso fez com que ele se tornasse uma pessoa isolada. Aos 16
16 anos, Brian começou sua vida criminosa quando ele se expôs para uma criança, e por esse motivo ele foi julgado e foi levado para um centro de detenção juvenil. As brigas entre Brian e sua mãe só aumentaram, e ele acabou indo morar com a sua avó. A partir daí ele entrou em um abismo mais profundo, largou a escola e mergulhou em um mundo de drogas e álcool. Mitchell saiu de Utah aos 19 anos, mas não escapou do destino cruel que o aguardava. Rapidamente, ele se uniu com Karen Minor, uma menina de 16 anos que estava grávida. Juntos, eles tiveram 2 filhos, mas o que parecia ser um conto de fadas acabou se transformando em um pesadelo. As acusações de infidelidade e uso de droga pairavam sobre Karen, e Brian não pôde mais suportar sua ira. Foi então que ele conseguiu a custódia das crianças e partiu para New Hampshire. Karen casou-se novamente, mas ela não conseguiu ser feliz, pois sabia que seus filhos estavam fora de seu alcance. Karen ainda tinha a esperança de ter seus filhos de volta, e ela ia fazer de tudo para conseguir. Então assim se iniciou uma batalha pela custódia. A vida de Mitchell mudou completamente quando em 1980 o seu irmão voltou de uma missão religiosa. As conversas entre os dois foram tão profundas que Brian decidiu abandonar as drogas e o álcool. Então ele encontrou refúgio na Igreja dos Santos dos Últimos Dias, e foi aí que a sua vida teve um pouco de sentido. Em 1981, Mitchell estava casado com sua segunda esposa, Debbie Mitchell, que tinha 3 filhas de um casamento anterior. Com os 5 filhos de ambos, o casal tinha sua casa cheia, mas isso não impediu o nascimento de mais 2 filhos logo após o casamento. A nova vida de Mitchell estava tranquila, mas será que ele seria capaz de manter isso sob controle? O casamento de Mitchell e Debbie não demorou muito para se tornar uma fonte de tensão e turbulência. E para piorar as coisas, os 2 filhos de Brian foram mandados para lar adotivos, e isso deixou uma grande lacuna na vida do casal. Debbie logo começou a perceber a mudança no comportamento de Mitchell, que passou de um cara gentil para controlador e abusivo. Ele chegou ao ponto de ditar o que ela poderia vestir ou comer e impor regras absurdas com o objetivo de assustá-la. E sua obsessão pelo satanismo a perturbou profundamente, apesar dele dizer que estava muito submerso nesse mundo por estar aprendendo sobre o seu inimigo. Em 1984, Mitchell finalmente pediu o divórcio, alegando que Maggie era violenta e controladora com seus filhos e que ele estava com medo dela estar colocando eles contra ele. Mas isso na verdade foi só mais uma tática de Mitchell para manter os outros sob seu controle. Mas a separação de Debbie e Mitchell não colocaram fim nas suspeitas que ela tinha sobre ele, e apenas 1 ano depois ela ligou para as autoridades para falar que acreditava que Mitchell estava abusando de seu filho mais novo. A assistente social não conseguiu vincular Mitchell ao abuso, mas eles determinaram que as visitas passariam a ser feitas sob supervisão, já que a criança tinha apenas 3 anos. E infelizmente as coisas iram piorar, porque apenas 1 ano depois, a filha de Debbie alegou que ela estava sendo abusada por ele há mais de 4 anos. Debbie foi até os líderes da igreja para relatar o abuso, mas eles covardemente a orientaram para deixar aquilo quieto. E as consequências dessa escolha foram terríveis, porque isso deixou a filha de Debbie à mercê de Mitchell por anos. No dia em que Debbie e Mitchell oficializaram o divórcio, o destino já havia escolhido qual seria o próximo capítulo da vida dele. Mitchell se casou com Wanda Barzi, uma mulher divorciada, mãe de 6 filhos, os quais abandonou com o ex-marido para viver uma vida diferente. A família de Barzi, apesar de considerá-lo estranho, aceitou Mitchell, mas mal sabiam eles que essa escolha cobraria um preço muito alto. Após a união, alguns filhos de Barzi foram morar com o casal, mas a casa recém-construída rapidamente se tornou em um lugar ameaçador. A personalidade sombria e excêntrica de Mitchell começou a se manifestar de uma maneira assustadora. As pessoas observavam o casal como 2 mormons trabalhadores, aparentemente comuns. Mitchell, o cortador de moldes, dedicava-se ativamente à igreja, mas apenas aqueles que lhe eram próximos conheciam sua tendência à raiva, especialmente direcionada a Barzi. No entanto, algo estranho estava acontecendo com ele. Suas visões religiosas estavam se tornando cada vez mais extremas, assim como suas interações com outros membros da igreja.
Sua representação de Satanás durante os rituais no templo se tornou aterrorizante e os líderes pediram para que ele abaixasse o tom. Em uma noite, o casal acordou um dos filhos de Barsi e sussurraram para ele de maneira enigmática que haviam falado com um anjo. Os filhos de Barsi, incapazes de suportar aquela loucura toda, decidiram fugir de casa. E no ano de 1990, Brian mudou seu nome para Emanuel, cortou os laços com a igreja e começou a se apresentar como um profeta de Deus. E aqui no canal a gente já tem conteúdo suficiente para saber quando a pessoa chega nesse ponto. É o caos. É péssimo. Péssimo. Quando o casal finalmente retornou a Salt Lake City, Mitchell, com sua longa barba e vestindo um manto branco, parecia uma assombração de Jesus caminhando pelas ruas. Barsi agora se denominava adoradora de Deus e o seguia como uma discípula dedicada. E juntos, eles vagavam pelas ruas do centro da cidade, emanando uma presença enigmática e ameaçadora. Os próprios familiares passaram a evitá-los por temerem algum tipo de maldição ou algo nesse sentido, e os amigos de longa data eram recebidos com saudações estranhas. A busca por Elizabeth Smart foi longa e desesperadora, com os investigadores concentrando-se em vários suspeitos, mas sem sucesso. A irmã de Elizabeth, Mary Catherine, continuou a lutar para encontrar pistas em sua memória sobre aquela noite que pudessem levar ao paradeiro da jovem. Então, após longos meses de buscas, algo mudou. Foi em outubro daquele ano que Mary teve uma epifania. Ela se lembrou do homem sombrio que havia tirado a sua irmã da cama, enquanto ela fingia estar dormindo na cama ao lado. E com essa informação, a garotinha de 9 anos forneceu a chave para o resgate de sua irmã. Ela disse aos pais que acreditava que o sequestrador era um sem-teto, conhecido pela família como Emanuel, um pregador que havia trabalhado na casa deles por algumas horas. Os investigadores tinham o nome de Emanuel em sua lista de possíveis suspeitos, mas devido a um erro de digitação no sistema de computador da polícia, o nome Emanuel não trouxe registro de prisão de Mitchell. Inicialmente, os investigadores estavam céticos em relação à súbita descoberta de Mary e continuaram investigando seu principal suspeito falecido, Richard Hitch. E com um claro ceticismo dos investigadores perante essa descoberta, a família Smart decidiu tomar as rédeas da situação. Eles entraram em contato com John Walsh, que dedicou um segmento de seu programa para atualizar o público sobre o caso de Elizabeth. Quando divulgados os esboços de Emanuel, algo incrível aconteceu. Um dos espectadores do programa naquela noite era Derek Thompson, filho de Wanda Barsi, esposa de Mitchell, que o reconheceu imediatamente como marido de sua mãe. Além disso, a ex-mulher de Mitchell o reconheceu pelos esboços e chamou a polícia. Ela disse à polícia que Mitchell era sexualmente abusivo e que acreditava que ele manteria Elizabeth viva se a tivesse. Ao mesmo tempo em que essas descobertas surgiram em Salt Lake City, Mitchell transportava sua esposa e Elizabeth para a Califórnia, mas sua atenção não estava completamente nelas. Na verdade, ele já tinha em mente uma outra esposa, uma garota de apenas 12 anos, filha de um clérigo da igreja local. Mitchell foi convidado para um jantar na casa da garota, sob o pretexto de se filiar à igreja, mas seu verdadeiro plano era totalmente diferente. Algumas semanas depois, Mitchell tentou sequestrar a garotinha, mas seus planos foram frustrados quando ele não conseguiu invadir a residência. Foi nessa época que Mitchell acabou sendo preso por invadir uma pré-escola, mas ele não se identificou corretamente. Durante alguns dias, ele permaneceu na prisão, até que finalmente teve uma audiência. Enquanto isso, Barsi, a esposa de Mitchell, estava preocupada com o desaparecimento de seu marido e foi procurá-lo em outro acampamento. Ela acabou deixando Elizabeth sozinha, sem se importar com o perigo que a menina estava correndo. Em fevereiro de 2003, enquanto a equipe do programa America's Most Wanted fazia uma transmissão em busca de pistas para encontrar Mitchell, John Walsh mostrou algumas fotos que haviam sido enviadas por enteados do fugitivo. Foi então que uma telespectadora da Califórnia entrou em contato relatando que tinha visto um homem muito parecido com ele, acompanhado de 2 mulheres usando véus e túnicas. A partir desse momento, Mitchell e Barsi perceberam que estavam sendo procurados e, temendo serem capturados, decidiram abandonar seus mantos e fugir para longe da Califórnia. Essa fuga foi marcada por tensão e drama, com o casal tentando escapar das autoridades a todo custo. No dia 12 de março de 2003, após 9 meses de cativeiro, Elizabeth foi encontrada e resgatada pela polícia de Sandy, Utah, quando 2 casais diferentes identificaram Mitchell e Barsi em um shopping e alertaram a polícia imediatamente. Os sequestradores e a vítima haviam acabado de voltar para Utah.
Finalmente, após meses de terror e incerteza, a justiça começou a ser feita para Elizabeth e sua família. No dia 2 de setembro de 2004, o sequestrador acusado de Elizabeth Smart, Brian Mitchell, enfrentou o tribunal e repetiu a palavra inocente 6 vezes, enquanto a juíza Judith Atherton lia as acusações contra ele. Enquanto isso, a esposa de Mitchell, Wanda Barzi, estava recebendo tratamento de saúde mental no Hospital Estadual de Utah e seu caso estava suspenso. Depois de vários julgamentos ao longo dos anos, a defesa de insanidade mental de Mitchell foi destruída no dia 11 de dezembro de 2010. Elizabeth compartilhou no tribunal que foi abusada repetidamente, forçada a assistir pornografia e a consumir álcool durante o seu sequestro. O júri considerou Mitchell culpado de sequestrar Elizabeth Smart com a intenção de envolvê-la em atividades sexuais e foi condenado à prisão perpétua no Arizona, enquanto Barzi foi condenada a cumprir sua prisão até o ano de 2024. O procurador assistente dos Estados Unidos, Felice John Witt, disse que o dia em que Elizabeth foi sequestrada foi além da compreensão dela e que para ela, o monstro debaixo da cama e no armário se tornaram reais. O agente especial encarregado do FBI, James McTeague, disse que o caso demonstra que o caminho para a justiça pode ser longo e emocionalmente cansativo, mas que a justiça será feita, não importa quanto tempo leve. Desde que Elizabeth retornou em segurança, após ter sido mantida em cativeiro, ela encontrou um novo propósito em sua vida, ser uma defensora dedicada das crianças desaparecidas e das vítimas de abuso sexual. Em várias ocasiões, ela falou ao Congresso, fazendo campanha por projetos de lei que poderiam melhorar o sistema de registro de criminosos sexuais e fornecer mais ajuda para as vítimas. Atualmente, Elizabeth é casada e tem filhos, e ela continua lutando por pessoas desaparecidas e vítimas de abusos sexuais. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou gostando muito de trazer aqui pro canal esses casos de sobreviventes, porque mostra pra gente que, às vezes, nem tudo está perdido. E Elizabeth usou a história dela para tentar melhorar as leis do próprio país e ajudar pessoas que passaram por situações semelhantes. Então, é uma história muito bonita de ser contada, apesar de ser uma história horrível, porque tudo que ela tem feito desde então é realmente algo muito louvável. Então eu me despeço por aqui, até o próximo vídeo, até mais, tchau!